pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos falar um pouquinho sobre São Francisco. Eu vou tentar aumentar um pouquinho a frequência dos vídeos aqui para vocês, para trazer as novidades e o que tem acontecido lá em relação a Santa Clara. O que acontece? Muitas das coisas estão sendo colocadas, muito bafafá está colocando ali, porque São Francisco hoje tem 8% de chance de playoffs, isso mesmo, de 13% para 8%, com esse último jogo contra o Buffalo Bills, na neve lá em Buffalo. O que acontece? Mas era na neve. Cara, não há desculpa por ser na neve. Mas era grama artificial. Não há desculpa. Todo mundo sabia que ia jogar lá, sabe que volta e meia tem que jogar lá. Você joga contra os Jets, tá? No MetLife Stadium, que é grama artificial. Vai jogar em Buffalo, tá? Vai jogar na neve, em grama artificial, vai deslizar. Não é desculpa. Eles jogam nessas condições desde o college, quem joga na primeira divisão do college. Então, não é desculpa. Joga contra Green Bay, pode nevar, Pittsburgh pode nevar, então não é desculpa esse tipo de coisa. O jogador tem que estar preparado. E é nesse sentido que a gente vai colocar. Mas há um risco maior de lesão. Sim, há um risco maior de lesão. Você tem que estar preparado para jogar ali e não usar aquilo lá como desculpa. Então é simplesmente inaceitável. O que acontece? Além da berlinda dos jogadores, eu vou falar um pouquinho sobre a comissão técnica. A comissão técnica vai haver mudanças, não há como não haver mudanças. Inclusive o próprio Kyle Shanahan está, por alguns insiders, ele está colocando como se fosse já o que ele chama de cadeira quente, né? Tá cambaleando. Não acho que ele vá sair, até porque eu acho que sim, houveram escolhas ruins para ficar de jogadores, sim, mas eu acho que o John Lynch devia ter segurado. Não, esse vai sair, esse vai sair, esse vai sair. Veja bem, John Lynch é um safety hall da fama, então ele sabe que funciona. Só que ele tem uma coisa, ele não perdeu o Super Bowl, ele jogou uma vez o Super Bowl, ganhou, tá? Então ele não tem esse Super Bowl hangover na cabeça dele, no sentimento dele, mas ele tem como jogador, mas ele tem como general manager, porque ele perdeu em 2019 e cometeu os mesmos erros de gestão de pessoal em 2020, excetuando tem um erro de gestão que ele não fez, que agora ele fez. Trocou o coordenador defensivo. Claro que há o dedo de Kyle Shanahan ali. Shanahan botou o dedo ali, quero que saia o Steve Wilkes, porque foi ruim, o Steve Wilkes consertou o time, errou sim, mas conseguiu consertar o time durante os playoffs e ganhou nos playoffs. Tá? Fez o primeiro tempo ruim, mas consertou no segundo tempo. Ele fez algumas coisas que conseguiu se modificar. Colocou alguns jogadores, por exemplo, com Ambry Thomas, que todo mundo achou que era um bust, que não ia jogar, jogando. Então, não é bem assim, tá? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de mérito ali para o Steve Wilkes. E botou o Nick Sorensen, que sinceramente não está dando nada certo. Não consegue fazer nenhum ajuste, não consegue fazer nenhum jogador bom jogar. Está perdendo os bons jogadores, os jogadores que deviam jogar não jogam. Ou seja, uma baixaria essa defesa de São Francisco, que é o que nós vamos falar agora. Nós vamos começar aqui pelas lesões, tá? Só para vocês terem uma noção como é que estão ali de lesão dos jogadores mais importantes, tá? Não vou colocar aqui alguma lesão, por exemplo, com Kevin Givens, que está fora, que é um jogador que talvez devia estar até aposentado. Mas o Kevin Givens, ele demonstra uma falha de construção do pessoal, principalmente na linha defensiva. Tá? É um bom jogador que quando está em campo, ele é bom, mas é um jogador que já está com uma idade um pouco mais avançada para atleta de alto nível, então qualquer lesão ele não tem condição de jogar. Então nós temos Nick Bosa machucado, tá? Talvez volte agora, não sei nem qual é o impacto, porque para São Francisco e para os playoffs tem que ganhar pelo menos 4 dos próximos 5 jogos. E eu acho que pode ganhar os 4, mas o que falta em São Francisco é uma coisa que vamos falar um pouco mais à frente. Aquele ímpeto de querer ganhar o time parece estar assim, tá dormindo, não parece um time profissional. Tá? Então isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Então tem Bosa, Hargrave, defensive tackle, que estou na minha melhor forma, o ano passado não estava bem na forma, coisa que eu não gosto. O cara perdeu o Super Bowl contra o Kansas quando jogava em Filadélfia. No ano seguinte apareceu meia boca. Cara, isso não é postura profissional, é o hangover que a gente fala da NFC. CMC fora da temporada, não sei se vocês estão sabendo, mas ele teve uma lesão no joelho, 5, 6 semanas de recuperação, está fora.
Jordan Mason também teve uma lesão no tornozelo, é o high ankle sprain, né, que ele chama uma lesão próxima ao joelho, mais do tornozelo, na parte alta. Fora da temporada também, 6 semanas. Talvez voltasse nos playoffs, caso o São Francisco vá para os playoffs, mas esse time não está com cara de playoff não, tá? Hufanga, que disse que teria condição de voltar, não voltou. Acho que não volta. Greenlaw voltou a treinar. Cara, sinceramente, se São Francisco não tem chance, deixa o cara descansar. O cara tá voltando de lesão, os caras vão querer colocar o cara na fogueira. Eu acho melhor deixar o cara descansar para não agravar a lesão dele. Sinceramente, esse time do jeito que tá, se o time tivesse beirando para ir para os playoffs e tudo mais, mas não vejo isso. Vai ser super utilizado como foi o CMC, que voltou de lesão e aí forçou a barra em cima dele, em vez de voltar aos pouquinhos, ele botou 100%. Isso é falha do Kyle Shanahan, tá? Isso é falha do pessoal, porque ele estava com o Jordan Mason, que é na época um dos melhores running backs, simplesmente parou de jogar com ele, jogou tudo com o CMC, o cara se machucou, tá? Dois jogos pífios contra Seattle e contra Green Bay, tá? Não por culpa total do Christian McCaffrey, tá? Ele se esforçou, mas ele não estava em condições de voltar a pleno. Era melhor ter revezado ali. Quando ele resolve revezar, os dois se machucam. Então vai ter só o Isaac Guerrero e já tem 2 outros running backs que foram contratados. Um o pessoal diz que é muito bom. Vamos ver como é que vai ser ali. Eu ainda não olhei a ficha dele para poder falar, tá? Hufanga fora, Greenlaw fora. Fred Warner tá jogando com o pé quebrado. Eu não posso falar desse cara. O cara joga com o pé quebrado, cai o nível dele e ele não usa isso como desculpa. Então, o Warner, descansa, cara, trata, você é o cara. Não tem um senão para falar dele. O cara tá tentando jogar, obviamente, jogar com o pé quebrado, ele não vai ter o mesmo desempenho, mas ele não usa isso como desculpa. Não, eu errei, não. Tá. Cara, na boa, tá desculpado. Descansa aí, você não tem condição de jogo. Eu acho que o jogador deve jogar 100%. Técnico que deixa ele jogar mostra só o desespero do pessoal. Por quê? Porque ele quer jogar e bota o cara para jogar. Talvez se ele não tivesse jogado 2 ou 3 semanas, talvez, quem sabe, hoje ele estaria voltando com melhores condições para jogar. Mas a lesão dele não se cura. Então o Warner tá legal. George Kittle se machucou, tá jogando meio machucado, meio bala, meio tijolo, mas tem que jogar. Ele tá em condições de jogo. Jogou 100% contra o Buffalo, então tem que jogar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre George Kittle um pouquinho mais à frente, tá? Brandon Ayuk se machucou o joelho fora da temporada, tá? Não estava vindo bem, muitos drops, não estava bem. Sinceramente, é um jogador que eu falei aqui para vocês desde o início, eu teria trocado ele e o Deebo Samuel, que também se machucou. Não nesse jogo, né, mas volta e meia tem uma lesão e ele precisa muito da fisicalidade dele, o jogador precisa da velocidade dele, então ele tem que jogar 100% também. Todo jogador tem que jogar 100%, né? Mas o Brandon Ayuk era o cara que fazia a verticalização ali nesse time e não tem mais, então o time acabou ficando muito compacto, muito previsível, e o Kyle Shanahan totalmente previsível, ninguém não está mais enganando ninguém. E o Deamador Lenore, que machucou também o joelho, parece que uma lesão mais simples, ele deve voltar. Esses jogadores fora é um grupo muito grande de jogadores que seriam titulares, alguns são, e supostamente eles voltariam a ser titulares. Não coloco todos porque Jordan Mason e Christian McCaffrey, né, tem essa lesão, os dois ali, mas os demais todos são titulares. Então isso é muito difícil para o time manter, mas não é desculpa, cara. Você tem milhões de dólares para gastar, você pode ter jogadores no elenco, lesões fazem parte, você não fez escolhas. Vamos colocar aqui jogadores que poderiam ser trocados. Nós já falamos Brandon Ayuk e Deebo Samuel, você teria 2 outros recebedores, tá? Greenlaw não, Hufanga estava machucado não, Jordan Mason não tinha cacife, mas por exemplo, Javon Hargrave não funcionou bem, não era um que eu estava na lista, tanto ele quanto o CMC eu não coloquei na lista, mas se trocasse seria difícil, mas eu entenderia. Você está trocando o jogador ofensivo do ano, foi o Christian McCaffrey. É muito fácil falar agora que ele se machucou, né? Que ele está fora da temporada, que ele ficou machucado. Mas lá atrás, meu amigo, você conseguiria um top 10 de draft com o Christian McCaffrey. Era uma escolha que você poderia fazer. Não fez opção,
Mas assim, eu não faria troca também, tá? Não faria troca. Mas eu entenderia se ele tivesse sido trocado, tá? Javon Hargrave não teve o desempenho que se esperava para um cara que ganha mais de 20 milhões de dólares ali. Então, pode ter sido trocado por outro jogador de linha defensiva. De qualquer maneira, as escolhas na linha defensiva não foram bem feitas por São Francisco pelos seus diversos motivos. Apostou em alguns jogadores, como Kalia Davis, alguns jogadores que não foram bem, e Evan Anderson é o grande nome daquela linha defensiva hoje. Calouro, undrafted free agent, não sei como ele foi undrafted, que é ótimo jogador, mas enfim, tá ali e é o melhor jogador daquela linha, pelo menos interna ali, tá? Leonard Floyd tem altos e baixos, mas não acho, cara, ninguém tem feito nada, tá? Jordan Elliott, os jogadores todos ali, o Sam Nebuchadnezzar saiu, né, também, e aí ficou ali. Então o outro cara que eu não sei dizer o nome, nem vou colocar o nome dele aqui, mas que tem se esforçado, mas são jogadores que não tem um nível para fazer o rodízio. Então não tem nenhuma condição de São Francisco ter um bom desempenho nesses últimos 5 jogos. Acredito que não vai ter nada de excepcional. Acho que vai ganhar 3 dos 5 jogos para tentar finalizar de forma honrosa e só. Não vejo isso com condições. Qual é a condição de ganhar hoje, do jeito que está jogando Rams, do São Francisco jogar? Cara, vai ter que jogar muita bola. Não estou vendo isso, eu estou vendo Rams com mais vontade de jogar, então tá mais Rams hoje. A mesma coisa os Cardinals estão se esforçando, estão se virando para ganhar o jogo. Então eu tenho visto mais esses dois times, mesmo no divisional. O São Francisco vai passar perrengue, pode até ganhar porque os times têm muitos altos e baixos, mas não vejo isso como ganhar. Por exemplo, o próprio Chicago Bears, que não está jogando, que está perdendo jogos, está jogando com mais empenho que São Francisco. Então não sei não, viu? Não seria surpresa se o Chicago ganhasse esse jogo. Mas vamos falar agora sobre outra coisa, sobre os recebedores, tá? Vamos falar aqui sobre os recebedores, eu vou abrir um pouquinho. Vou falar aqui, por favor, gente, só para dar um refresco aqui enquanto processa aqui. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e coloque aqui, que é a enquete do final, qual jogador você acha que tem que ser trocado. Eu já coloquei Deebo Samuel como troca certa, Deebo Samuel está trocado, tá? Você está trocado, e coloque também o jogador que você acha que tem que ficar. Vou colocar aqui, Jauan Jennings tem que ficar. Jauan Jennings é um jogador que tem que ficar, tá? A linha ofensiva merece um vídeo só de linha ofensiva, mas eu não sou analista de linha ofensiva, então eu vou tentar trazer o que as pessoas colocam aqui sobre a linha ofensiva. Mas vamos falar agora de modo geral sobre os recebedores e o Brock, que é o que ficou mais impactado, tá? Eu estava assistindo aqui o canal do Krug, né, o Larry Krueger, e ele colocou uma coisa que foi no Pat McAfee e tal, e um cara que eu esqueci o nome agora, mas um cara muito bom, o Baldwin, que ele faz análise, ele pegou o vídeo e viu as análises. Então ele falou sobre os recebedores, sobre o Brock. Ele falou o seguinte: é óbvio que o Brock precisa melhorar, principalmente em tempos ruins, mas a precisão do Brock está ali. Ele continua fazendo antecipação, continua fazendo boa leitura, continua fazendo passos precisos. Mas o que está acontecendo? A linha ofensiva não está segurando, ou seja, ele está tendo que fazer o que ele chama de scramble, ou seja, sair do pocket muito antes do que estava, ou seja, está pior em relação à proteção da linha ofensiva. O jogo corrido, a proteção está pior também na linha ofensiva, ou seja, ele está tendo que fazer os improvisos antes, o que pesa muito. E a outra coisa é o seguinte: os jogadores não estão aparecendo, e a gente já tinha feito um vídeo sobre isso. Eles não estão conseguindo a separação. Se você não está separado, não vai botar a bola onde? As bolas são sempre contestadas. E aí, para ser contestado, é a Mari Cooper, DeAndre Hopkins. Jordan jogador de basquete. Enfim, mas vamos falar sobre eles agora. George Kittle tem que participar mais, tá? Brock tem mais de 130 de rating quando coloca ou Kittle ou Jauan Jennings. Então tem que jogar mais. Tem muita dificuldade na red zone, George Kittle e Jauan Jennings. Tem que preparar para eles e acabou, fim de papo, é isso aí, tá? George Kittle nos últimos 2 jogos teve 8, foi taqueado, ou seja, foi buscado pelo Brock 8 vezes, 7 recepções. Só que no jogo contra Buffalo, que era um jogo difícil, jogo corrido, jogo maçante, o pessoal desliza, o campo difícil, acionado 2 vezes, pegou uma recepção. Porra, sem condição. Caio, sem condição. Tem que botar George Kittle para jogar, tá? Jauan Jennings, no último jogo, 5 targets, né? 5 procuras, 3 recepções.
fez um ótimo jogo e também nos bloqueios. John Jennings é um cara durão, pô, esse cara tem que ficar, tá? Agora vamos falar sobre os dois jogadores que decepcionaram. Vamos falar primeiro do Deebo Samuel. O Deebo teve um impacto quase nulo, apesar de ter tido 4 recepções, um impacto quase nulo durante o jogo, porque se espera que ele assumisse a posição de protagonista naquele ataque, e não o fez, tá? Ele está melhor como retornador, não consegue separação, jogador praticamente fora. E falar sobre o invisível, sim, o invisível. Invisível é o Rick Pearsall. Primeira rodada, escolhi primeira rodada nesse draft, 63 snaps, nos últimos 63 snaps, 3 targets, 0 recepções. Não precisa falar mais nada, ele é invisível. Não faz uma rota boa, não coloca na recepção, não aparece quando o Brock está improvisando. Um jogador zero, sem nem o que está fazendo ali. Ele neste momento é um bust. Ah, mas ele pode melhorar. Então melhore, porque por enquanto é um bust. Primeira rodada fazendo isso, fazendo nada, desaparecido em jogo, você nem sabe que ele está em campo. Por enquanto é um bust, tá? E sobre a defesa nós temos um grande problema. Red Zone. Red Zone é ruim, tanto ofensiva quanto defensivamente. Nos 2 últimos jogos, Green Bay e Buffalo foram 9 vezes para a Red Zone, 9 TDs. Sem mais, tá? Pior grupo de linebacker da liga. Por quê? Porque o Warner está machucado, tá? Devante Campbell jogando mal, Dimitri Fagel-Fowles jogando mal, De Winters não jogou bem, ou seja, mais escolhas de linebackers, mais escolhas com relação à avaliação de jogadores, tá? Menor índice de blitz. Você não tem uma linha defensiva que está conseguindo pressionar o QB e você não manda blitz, ou seja, coordenação defensiva, né? Você tem ideia, os jogadores não deram um hit em Josh Allen, não deram um hit. Menor índice de pressão de Josh Allen, 0 hit, 0 sack, ou seja, nada. E isso obviamente impacta na secundária. Se o Josh Allen faz o que ele quer, tem o tempo que ele quer do mundo, ele vai achar o recebedor livre, pô. Ou seja, impacta lá atrás na secundária. E a secundária caiu de rendimento. Por quê? Porque ele não consegue pressionar o QB, tá? Jair Brown é um caso à parte. Eu trouxe ele assim, caso à parte, tá? Ele naquele touchdown corrido, James Cook, ele bateu cabeça com o linebacker. Quer dizer, cara, que safety é isso? Caiu demais o desempenho de Jair Brown. Jair Brown é um cara que ele precisa. Eu nem sei se vale a troca, porque a troca dele, o capital dele é muito baixo, mas vai aqui, né? Tá? Eu acredito que seja um jogador que deva dar uma melhorada esse ano aí e tentar uma troca, senão ele vai ser cortado, viu? Se ele jogar desse jeito, começar jogando ano que vem desse jeito, não vai ter troca não, vai ser cortado. Entre corte e um pique de 6ª, 7ª rodada ou 5ª rodada, é para se colocar. A verdade é o seguinte, você tem jogadores como Malik Mustafa, Renato Green, que são calouros muito bons, Demolidor muito bom, mas está sentindo falta da energia de Hufanga e Fred Warner e obviamente o Greenlaw. Está realmente complicado para São Francisco. Alguns analistas, o próprio Chase Senior, que é da 49ers Report, já acha que acabou a temporada. Eu acho que ainda dá para terminar de forma honrosa, tá? Forma honrosa. E tentar chegar aos playoffs. Por quê? Porque tem muitos altos e baixos. Seattle melhorou muito. E o que fez? Trocou seus linebackers, melhorou bastante. Então assim, não é fácil, mas São Francisco ainda tem 8% de chance de ir para os playoffs. Eu acho que tem que tentar correr atrás para pelo menos fazer uma como é que chama? Pelo menos fazer uma saída honrosa, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas dá um like aqui. Bota o nome do jogador que você acha que tem que ser trocado, aquele que tem que ficar, hein? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.